polêmicas. Muita gente está dizendo, nosso queridíssimo Walter Casagrande Júnior, inclusive, que o campeonato está manchado. Que depois dos erros de arbitragem no jogo São Paulo e Palmeiras, depois dos erros de arbitragem no jogo Flamengo e Palmeiras, depois dos erros de arbitragem no jogo Palmeiras e Cruzeiro, não há como negar, o campeonato está manchado. Qualquer que seja o campeão, o campeonato está manchado. Eu confesso para vocês dois que eu não acho. Não acho mesmo. E digo mais, se esse está manchado, todos os demais estiveram nos últimos 30 anos. Porque sempre teve. Sempre. É que a gente esquece. Mas não tem um campeonato que não tenha uma grande bobagem que acaba, por acaso, favorecendo o campeão. E você esquece aqueles jogos que desfavoreceram o campeão, né? Para essa coisa de dizer que está manchado. Mas essa é a minha modestíssima opinião. O que eu gostei em todas essas polêmicas foi da postura do técnico português do Cruzeiro, Leonardo Jardim, que disse que enquanto não tiver um sindicato de jogadores forte no Brasil, nós não vamos resolver as questões centrais do futebol brasileiro. O calendário, os gramados e as arbitragens. E eu acho que ele tem toda a razão. E eu, se fosse jogador de futebol, ficaria morrendo de vergonha de ver um cara que não é jogador de futebol dizer, ô amigo, se movimente, se organize, mas quero ouvi-los, começando pelo mais velho. Eu passo pelo Marrinha. Então, Juca, eu não acho que está manchado, porque eu acho que manchado seria se tivesse alguma prova de que houve intenção de favorecer alguém, algum esquema e tal, e não existe nada disso, nenhum indício até agora de que isso tenha acontecido, né? Então, eu acho que isso sim seria uma mancha. Eu acho que houve erros, mais erros em favor do Palmeiras, que causam algum desequilíbrio ali nas rodadas. Não acho que isso teve uma intenção oculta atrás disso, não. Mas eu estou constatando fatos. Em jogos decisivos, teve mais erros a favor do Palmeiras. E em jogos decisivos, porque pontos corridos é tudo. Ah, que isso vai mudar o que é o resultado final. Se ganhar, ganhou, a gente vai considerar o campeão e tá tudo certo. Mas eu acho que teve mais erros, a gente não pode ignorar, que é só o fato. Não estou aqui entrando em nenhuma. Repito, não acho que tem nenhuma mancha nessa história. Acho que é um campeonato que faz a gente olhar como o Leonardo Jardim, a declaração concordo contigo. Aliás, é difícil, né, ouvir o Leonardo Jardim, porque ele fala um português muito difícil, né, de você Difícil. entender, né? E Eu para vi Não dá dentro, para duas né? entender vezes. nada do que ele fala. Para Eu dentro. vi duas vezes, mas a entrevista dele é muito boa, porque ao contrário dos outros técnicos que têm dado entrevista, ele não focou muito nos erros que foram contra o time dele, erros meio claros ali no domingo, né? O principal é a expulsão do Gustavo Gomes, e tem ainda uma discussão ali sobre o Fabrício Bruno, né? Mas, enfim, ele não focou muito nisso. Ele até citou, mas ele está falando de uma forma mais genérica. O foco dele é claramente numa coisa de, não estamos top 5 de liga no mundo enquanto a gente não resolver essas coisas, e da frustração que o técnico fica quando ele faz o trabalho dele a semana inteira, vê que ele desenvolveu um trabalho que ele poderia ter ganho o jogo, que é o caso do Cruzeiro, teve mais chances, ia ter um jogador a mais com poucos minutos, e aí ele fala, pô, aí eu vejo um fator que é completamente alheio e me prejudica o meu time. Então eu acho que foi uma coisa importante. Acho que às vezes quando esses técnicos ficam muito no Brasil, eles acabam adquirindo os hábitos depois, né? Ele ainda está com esse olhar fresco, digamos assim, para o futebol brasileiro. Vamos ver se ele vai ficar suficientemente tempo para se habituar aos nossos vícios, ou se ele vai se manter, digamos assim, livre deles. Até espero que isso aconteça. Mas eu concordo que a entrevista dele eu achei muito melhor, inclusive, do que a do Cássio. Muito mais focada em Realista. como de fato e realista do que tem que ser feito, cobrando coisas ali de mudança. Não é uma coisa muito genérica, enfim, mas cobrando coisas do que pode ser feito. E a história, por exemplo, da arbitragem, um amador para dirigir 22 profissionais, acho que faz todo sentido. Embora os técnicos, os juízes recebam tal, bastante dinheiro, Não acho que são eles tinham que ter profissionais como na profissão acepção da palavra. exclusiva.
Isso. tinham que ter como. Não é a única coisa suficiente, precisa de mais coisa. Mas vamos ver, a CBF está de olho nisso, né? Aliás, uma informação: hoje tem um grupo de trabalho da CBF para para os árbitros, e até agora 11 clubes se voluntariaram. O que eu ouvi da CBF é que ela ia começar ativamente procurar os clubes para eles virem falar nesse grupo. Mas E lembrando que isso não dá é uma coisa medida. jogada às traças, porque você pode, mais um grupo, mas o outro grupo já vai resultar num conjunto de regras de fair play. Então é importante participar. Depois você não pode vir e falar assim, olha, e aí, mas isso aí eu não concordo. Agora você vem falar, né? Então, e o Pois prazo é. era amanhã para você São vir 40 a. clubes convidados, 11 responderam. Espero que aumente até amanhã. Zé, e você acha o que disso tudo? Não, que manchado não está. Eu acho algumas coisas. Primeiro que Teresópolis não recupera ninguém, né? Em Teresópolis você passear, aproveitar a serra, a temperatura, comer bem, passear, mas para Sauna. recuperação de arbitragem realmente é um fiasco. Eles passaram a semana lá e voltaram do mesmo jeito ou até pior. Muito bem. Eu acho que é um festival de lambanças. Também, à medida que os erros foram acontecendo, a arbitragem foi piorando por insegurança de alguns. Alguns juízes que não são tão ruins, eles acabaram ficando piores, porque a pressão, tem muito erro do colega ali, mesmo dele, e também a participação do VAR entrou para a história esse ano. A gente falar que sempre teve problemas, sempre tivemos problemas. Desde o tempo que não tinha VAR, que o auxiliar, que o quarto não tinha quarto árbitro, que a gente chamava de bandeirinha, aquele cara que fica com a bandeira e não. Como é que chama hoje? Auxiliar. Auxiliar tinha bandeirinha, não tinha quarto árbitro, o árbitro tinha poderes plenos. Sempre teve lambanças, né? Teve aquele jogo da Portuguesa contra o Santos, famoso, Portuguesa contra o Santos, final do Campeonato Paulista. Mas os erros foram engrossando o caldo, por uma série de circunstâncias. Má preparação, a direção de arbitragem falhando nas providências, os juízes inseguros cada vez mais, para Ela não manchar o admite erros, campeonato. né, Trajano? A Né? comissão de arbitragem tem um problema. O Rodrigo Martins Sintra, ele não admite que erra. Isso é Então é informação. aquela coisa, Assim, ele está tem tudo certo. seguido as coisas que acontecem. Esse mesmo caso do Gustavo Gomes, ele não admitiu que foi um erro. É o corporativismo ali da arbitragem. Então é o seguinte: é, 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 se tivesse manchado, tivesse uma prova concreta, como o placar fez, do placar do Juca fez, na época de outrora, né? Que Veja, teve a veja. prova concreta que o juiz confessou depois e tal. Mas não, tem erro atrás de erro, erro atrás de erro. É um campeonato que vai entrar para a história como o pior campeonato brasileiro de todos os tempos, considerando o nível da arbitragem e o nível do VAR. Na verdade, o VAR que veio. Quanto tempo já tem o VAR no Campeonato Brasileiro? Quantos anos? 5 anos? É, eu acho que é isso. Vou olhar aqui e eu dou a resposta, mas é por aí, sim. Quando introduziram o VAR, vamos lembrar que foi uma festa. Sim, Nós estamos virando país agora nós somos país de primeiro mundo, não somos mais de sim, terceiro mundo. sim. Temos o Só o VAR. Arnaldo Ribeiro que não gostava. O Arnaldo era do contra desde o início. E hoje eu me coloco ao lado do Arnaldo Ribeiro. Eu sei, Você entendeu? eu sei. Eu estou ali Agora, marchando ao lado, ombro com eu ombro, eu braço com quero braço. fazer um pouco o Esse é o papel do sétimo ano. advogado. Sétimo Sim, Esse é o ano. sétimo ano. sétimo. Foi Eu quero 2019 o fazer, viu, primeiro ano. Marinha? Eu quero fazer um pouco o papel do advogado do Palmeiras. Porque eu não sei se é verdade que o Palmeiras é o time tem sido o time mais O auxiliado. Grêmio talvez Ok. seja, hein? O Se Grêmio você Eu talvez pegar. não, seja. eu não disse que foi auxiliado, Juca, Não, porque aí não, que ia erraram pressupor mais que a alguém favor. tivesse Não, eu razão. sei. Que teve mais Isso, erros erraram mais a a favor. favor. Vamos lá. No jogo contra o São Paulo, não há dúvida. Não há dúvida, aquele pênalti escandaloso. No jogo contra o Flamengo, tem um empurrão. No Gustavo Gomes, era 1-0 para o Palmeiras. Eu acho um lance mais discutível, não é tão claro Pois é, quanto o eu não primeiro. acho, mas por isso que eu estou defendendo o Palmeiras. 1-0 ali, sabe Deus o que aconteceria até o fim do jogo.
E no jogo contra o Cruzeiro, sim, o Gustavo Gomes devia ter sido expulso, não tenho a menor dúvida. Agora, houve anulação de um gol do Palmeiras, sobre o qual eu tenho muitas dúvidas, porque eu acho que o Cássio soltou a bola Então, mas depois de a gente tem estar que falar com a de mão em erro que é cima da claro, bola. né, Juca? Essa que é a questão. Se a gente for falar de tudo que é duvidoso, a gente vai ficar Isso, 3 horas, né? O que é eu claro? sei. O lance do São Paulo é claro. Aquele pênalti dado para o Palmeiras contra o Sport, que é um escândalo, Aquele né? sem Que não houve dúvida. toque nenhum. E essa expulsão do Gustavo Gomes. Todos os outros que a gente está falando, você entende como claro o do Palmeiras e Flamengo. Beleza. Mas assim, Sim, esses são os erros claros. Os outros já são discussões, né? tá. É um argumento, sem dúvida E nenhuma. outra coisa, Juca, só em defesa do Casagrande, do Casão. Quando ele falou que o campeonato está manchado, eu acho que ele. Até você falou um pouco sobre isso. Ele quis dizer que manchado não que algum time está sendo beneficiado. Ele falou que os erros são tantos, Sim, sim, não. tantos, Eu também eu não contra entendi todos ele os como times. dizendo que Eu há até Não, nem uma uso a não. coisa. expressão manchado Então, Eu vi o vídeo deixa, dele, mas. Entendeu? deixa eu recolocar as coisas. Ele não está dizendo que quem for campeão está ganhando um campeonato Ganha que porque não teve vale. favor, Ele favorecido. ele está tão irritado com as más arbitragens que ele diz que o campeonato tem esta nódoa das más arbitragens. Por aí Imagina, que ele falou. Foi por eu aí. só cito o Casão para levantar a bola, jamais ao contrário. Entre as polêmicas está a Divine Júnior. Ô, Marrinha, você que conhece bem esse rapaz,